Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Começa então mais uma edição do Por Dentro do Assunto, no oferecimento de Rodapé.com Triângulo, com produção do Departamento de Jornalismo, Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista, que já está conosco. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe, bom dia a você, bom dia a todos também. Os nossos ouvintes também. Mais uma vez, auxiliando o povo de Deus para caminhar mais e melhor na fé, não é, Padre? Estamos aqui para isso. Perfeito. Primeiramente, o Padre vai apresentar o tema do dia, a continuação do tema da semana passada, e você já vai elaborando, formulando a sua pergunta para que, participando no 3954-3010 e 3954-3011, inicialmente por telefone, a primeira parte. A segunda parte, vamos estar atendendo as perguntas que vêm também pelo WhatsApp 981287625. Lembrando que respeitaremos, caso você não queira se identificar, quando participar ao vivo, ou até mesmo pelo WhatsApp, deixe bem claro se quer ou não que seja identificado. Mas a participação tem que ser ao vivo e não dá para marcar agora enquanto você liga para falar conosco. Padre, o tema, por favor. Ok, então na semana passada nós começamos a falar sobre a Semana Santa, lembrando-nos um pouco de cada um dos dias, do seu significado e da semana toda, a Semana Santa toda no seu conjunto, né, que nos coloca mais perto da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, o ponto alto da nossa salvação. Falamos então do Domingo de Ramos até a Quarta-feira Santa. E hoje retomamos o mesmo tema, falando da Quinta-feira Santa em diante. É importante lembrar que a Quaresma, ela termina na Quinta-feira Santa. Porque a partir da Quinta-feira Santa, da Missa do Lava-Pés, nós já estamos na Páscoa. Já é o tempo da Páscoa. Então, a Páscoa, ela é uma celebração tão importante para nós cristãos que ela se desdobra em 3 dias. Todo o seu significado, todos os seus aspectos para serem contemplados não cabem numa celebração só. Por isso, ela é desdobrada em 3 dias. Na Quinta-feira Santa, com a Missa do Lava-Pés, portanto, se inicia o Sagrado Tríduo Pascal, né? Os 3 dias em que nós celebramos solenemente a Páscoa de Jesus. E começa com a recordação da ceia, Missa do Lava-Pés, mas que também lembra a instituição da Eucaristia, o mandamento novo que Jesus entrega aos seus discípulos, que é o mandamento do amor, o gesto de lavar os pés dos seus discípulos, simbolizando o serviço que ele vai prestar à humanidade toda, dando a sua vida na cruz, o rebaixamento do Filho de Deus, a humilhação do Filho de Deus pelo bem da humanidade. Esta celebração da Quinta-feira Santa, ela é festiva, ela é muito bonita, ela é muito alegre, né? A gente entoa o Glória e ela tem que ter um caráter festivo, pelo menos até esse momento. Depois ela pode ser um pouco mais sóbria, mas sem deixar de ser bela e sem exaltar a grandeza da bondade, do amor de Deus que se entrega por nós. Então caprichemos na celebração da liturgia da Quinta-feira Santa, porque nela nós introduzimos a comunidade na celebração da Páscoa. Depois, na Sexta-feira Santa, nós não temos a missa. É o único dia que em toda a igreja, no mundo inteiro, não se celebra a missa. E por que é que se faz isso? Para que nós não atualizemos pela liturgia o fato da morte do Senhor na cruz. É o próprio fato que deve nos falar. Nós calamos um pouco a nossa fala, os nossos gestos, para que o gesto de Cristo nos fale.
Por isso a celebração da Sexta-feira Santa é chamada de solene ação litúrgica da Paixão. Ela é muito sóbria, muito silenciosa, muito recolhida, né? Consta de 3 partes: a palavra de Deus, a adoração da cruz, né? A palavra de Deus que se conclui com a oração universal, seguida da adoração da cruz e da comunhão. Como eu disse, é uma celebração com poucos gestos. Por exemplo, nós não fazemos o sinal da cruz sobre nós, porque é a própria cruz de Cristo que deve estar diante dos nossos olhos, nos falando. É o gesto de Cristo que deve comunicar-nos o seu amor e a sua bondade. Sexta-feira Santa, por natureza, é um dia de mais recolhimento, de jejum, de abstinência da carne. Deveria ser também um dia de mais silêncio, onde a gente não ficasse muito diante da televisão, não ligasse rádio, para que o silêncio nos ajudasse a rezar, a contemplar o mistério da paixão e morte do Senhor na cruz. Depois, no Sábado Santo, nós temos então a solene Vigília Pascal, chamada de Vigília Mãe, né? A vigília que dá origem a todas as outras, a vigília principal. Vigília que significa espera, é a comunidade que se reúne em oração, esperando a ressurreição, né? Aberta a este mistério. Essa celebração ela é muito bonita, muito cheia de símbolos, de gestos, muito rica de significados. E ela é, assim, vamos dizer, o ponto alto, né, do Tríduo Pascal, quando nós, depois de termos celebrado a entrega do Senhor, reconhecemos pela fé que Ele está vivo, que Ele não ficou preso no túmulo. Então deve ser marcada pela alegria, deve ser marcada pela presença, né? Pelos cantos muito bem ensaiados, entoados, pelas orações com muita vivacidade, porque expressa a nossa fé na presença do Cristo ressuscitado entre nós. A Vigília Pascal, ela antigamente era celebrada perto da meia-noite ou começando à meia-noite. Hoje é um pouco mais difícil porque as pessoas moram na cidade, tem os perigos, crianças, jovens, mulheres não querem sair tão tarde, então acaba sendo mais cedo, mas isso não interfere em nada, né? É importante que a Vigília Pascal seja celebrada depois do pôr do sol, quando já é noite, e aí o horário vai de cada comunidade. E por fim temos o domingo de Páscoa, né? Todos os domingos celebram a ressurreição de Jesus, mas esse celebra de maneira solene. E aqui um recado que eu gostaria de transmitir é que a gente não perdesse, né, a empolgação, porque a Semana Santa muitas vezes ela vai num crescendo até o Sábado Santo. Depois do Sábado Santo ela tem um decréscimo, ela cai em qualidade. As pessoas estão cansadas, acham que já não é tão mais importante, que o ponto alto é o Sábado Santo. Não. A liturgia do domingo de Páscoa deve ser muito solene, muito bonita, muito bem participada, né? Continuando aquela alegria do Sábado Santo. E assim a gente lembra que as equipes de liturgia, de canto, coroinhas, leitores, acolhida, o próprio padre, os ministros, devem se preparar bem, embora já um pouco cansados da Semana Santa, para celebrar solenemente a Páscoa da ressurreição de Jesus, também no domingo. Então é assim que nós celebramos a Semana Santa e recordamos, vivemos, atualizamos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Padre, é correto a gente dizer que, bom, para muitos acham que o Natal é a festa maior do cristão. Não perde a sua validade, mas é correto dizer que a Páscoa seria o marco maior para todos os cristãos? Isso, a Páscoa é o coração de toda a vida litúrgica, de toda a nossa vida de fé. Todas as outras celebrações móveis são marcadas a partir da Páscoa. E a gente lembra que a Páscoa ela é uma festa móvel, cada ano ela cai numa data, e ela é demarcada a partir
do calendário lunar. Então, a quarta lua cheia do ano é que marca a data da Páscoa. Para os judeus, é o próprio dia, a primeira noite de lua cheia, né, da quarta lua cheia do ano. Então, aí a Páscoa para os judeus pode cair na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, enfim. Para nós é sempre o domingo. Então, o domingo após a quarta lua cheia do ano é o domingo de Páscoa cristão. E aí as outras datas vêm em consequência disso. O início da Quaresma, o Carnaval, depois a Pentecostes e assim várias outras festas móveis, né, a partir sempre da Páscoa. É o coração da nossa vida litúrgica, porque é o coração da nossa vida de fé. São Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Então, é esse o centro da nossa vida de fé. 3954-3010 e 3954-3011 para você participar a partir de agora e assim você fazer a sua pergunta. Os telefones já estão liberados. Enquanto isso, vamos vendo também o Facebook. Você que já deixou sua pergunta, você que está participando pelo 981287625 e deixando a sua pergunta para o Padre Edneivaldo Batista. Pelo WhatsApp, muita gente deixando aqui também, mas pedido de música, coisa e tal, mas no momento é o Por Dentro do Assunto que nós estamos atendendo. Padre, uma pergunta pediu para não se identificar. Por que o número da besta no Apocalipse, pergunta seria do Apocalipse, mas é no Apocalipse, é 666. O Apocalipse é um livro simbólico, escrito por São João, aí pelos anos 90 a 100 na era cristã, num período de grande dificuldade para os cristãos, muitas perseguições por parte do Império Romano e por outras dificuldades também, né? Outras religiões que vinham surgindo, ou grupos que se separavam do cristianismo, colocavam em dúvida valores cristãos, verdades cristãs. Então os cristãos estavam sendo assim bastante ameaçados. Por isso São João escreve um livro simbólico, com imagens, com figuras, com gestos, que significam tudo aquilo que os cristãos estavam vivendo naquele momento. Que para eles era clara a linguagem, para nós um pouco mais difícil, porque nós estamos a mais de 2000 anos, né, de distância desse momento histórico. Mas vejam, o número 6, ele é 7 menos 1. E no mundo bíblico, o 7 ele indica perfeição, plenitude. Então, quer dizer, aquilo que é 6 é o que tem força, que tem algum poder, mas não é total, porque não chegou à totalidade, é um pouco menos, está abaixo, né? Então representa tudo aquilo que ameaça o ser humano, mas é menos do que Deus, porque Deus é que está acima de tudo, Ele que compreende a totalidade do poder, da força, da sabedoria, de tudo aquilo que é positivo e que em outros casos poderia ser ameaçador para o ser humano. E 3 vezes, né? 6, 6, 6. Quer dizer, há uma plenitude que não vai até o fim, né? Uma plenitude incompleta. 3 vezes, quando uma coisa é repetida no mundo bíblico, é também para acentuar a sua força, a sua veracidade. Então, há um poder, sim, no Império Romano, em todas essas outras coisas, que ameaça o ser humano, mas que não é completo, porque o poder completo ele pertence a Deus. Então quem está à frente da história é Deus e não o mal. E a besta, ela é comparada como a representação de todas as forças do mal, né, que ameaçam o ser humano. Por isso esse número é usado como um símbolo do poder, da força, da autoridade, da ameaça que o mal faz para o ser humano. Me repetir, é só para confirmar. Isso. Veio uma pergunta também pelo WhatsApp 981287625. Não se identificou, mas é até interessante. Segundo registros históricos, na tradição judaica, o povo tinha a prática de sacrificar crianças com deficiência, pois entendia-se
a deficiência como um castigo divino. Na passagem bíblica onde Abraão leva seu filho para sacrificá-lo, faz menção a este contexto histórico. Isso procede, não procede? Poderia responder a respeito disso, padre? Sim, sim, procede. Os povos antigos, né, eles tinham uma visão de Deus diferente da que nós temos hoje. Achava-se muitas vezes que Deus era um ser poderoso e que ameaçava o ser humano se o ser humano não agisse direito. Então os povos antigos sempre associavam o poder de Deus com as forças da natureza, com o trovão, com os raios, com as chuvas, os terremotos, os ventos. Então quando essas coisas aconteciam, logo as pessoas pensavam: os deuses estão bravos conosco, então precisamos aplacar a ira dos deuses, acalmá-los. E para fazer isso, as pessoas imaginavam que tinham que dar o que elas tinham de melhor. Não somente, como a pergunta diz, crianças com deficiência, mas crianças perfeitas também. Achava-se que ofertar a vida de uma criança aos deuses os deixava contentes e os deixava calminhos com relação ao povo. E quando eu digo os deuses, porque também os povos antigos não acreditavam ainda na existência de um Deus único. Para eles existia uma diversidade de deuses. Basta ver, por exemplo, os gregos, os romanos, né, que eram politeístas, ou seja, para eles existiam muitos deuses, um deus para cada situação. Depois, com o passar do tempo, essa visão foi sendo transformada e hoje grande parte da humanidade acredita na existência de um Deus único, ainda que entendido de maneira diferente, mas único. Já os antigos não era assim. Então eles faziam esse sacrifício, sim. Em Jerusalém, né, numa região determinada lá de Jerusalém, na antiguidade, encontrou-se muitos altares dedicados a um deus chamado Mozoque, né, onde se sacrificavam crianças. Claro que o povo de Israel, depois, à medida que foi acolhendo a revelação, foi se purificando dessa mentalidade. Mas lá nos seus inícios, também o povo de Israel tinha esta visão. E muito provavelmente aquele gesto de Abraão tem a ligação com isso, sim. Né? Deus verdadeiro não ia pedir a Abraão que matasse o seu filho. Mas Abraão, na sua compreensão, achou que Deus queria aquilo e se pôs a fazê-lo. Mas depois compreendeu, na luz de Deus, aí o texto diz que com a palavra do anjo de Javé, compreendeu que não era aquilo que Deus queria, que não era aquela forma de agradar a Deus. Então desistiu daquele gesto. Muito provavelmente este texto faz alusão, sim, a esta prática antiga. Hoje não é mais assim. Muito obrigado pela sua pergunta pelo WhatsApp. Agora, no telefone 3954-3010 e também no 3954-3011, lá do Jardim Veneza, o Carlos fala conosco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos Sema. Fique à vontade, caro amigo, pergunte ao padre. Eu quero. Padre Ednei, primeiro a sua bênção. Deus abençoe. Quando tá os leitores, comentaristas se preparando para a celebração, é necessário usar aquele vestimento para fazer as leituras na missa? Ok, obrigado pela sua pergunta. Não é uma regra que vale para todos. Tem paróquia que faz a opção de ter uma veste própria para os leitores. E aí varia muito. Tem paróquia que é uma camiseta, tem paróquia que é uma camisa mais elaborada, tem paróquia que é uma espécie de uma opa, né? um jaleco sem manga que se coloca por cima da roupa. Tem paróquia que é uma espécie de uma casula, né? um chale. São opções que se fazem, né? Não está errado quem faz essa opção, mas não existe por parte da igreja uma exigência de que os leitores da palavra tenham uma veste própria. Em muitos outros lugares, os leitores vão com a roupa civil que estão usando, né? Sem nenhum distintivo das outras pessoas. Então, é uma opção que
existe, é válida, mas não é obrigatória para todos. Então, se a paróquia chegou a um acordo que assim seja, assim é e está tudo bem. Se a paróquia não chegou a esse acordo ainda, não tem nenhum problema também. Ninguém está errado por usar ou por não usar. É livre. Obrigado, Carlos, do Jardim Veneza, por sua participação. Tá lá e cá, padre. Agora, de novo no WhatsApp. Não se identificou, mas disse: meu filho disse que um padre falou para o amigo dele que tatuagem não é pecado. O que falo para ele? Eu acho que tem que concordar com isso. Não tem nenhum lugar dizendo que a tatuagem é pecado. É que às vezes os pais eles querem convencer os filhos a não fazer certas coisas já usando esta categoria do pecado. Mas não é válido isso. Tem coisa que é pecado e tem coisa que não é pecado. E a gente não pode querer forçar a barra para convencer os outros de que aquilo não é bom. Uma coisa é dizer, olha, a tatuagem é um modismo, é uma prática que tem seus riscos, inclusive para a saúde, se for feito em qualquer lugar, de qualquer forma. É uma prática que caracteriza a pessoa de uma maneira não sempre muito positiva, né? Agora é menos, mas em outros tempos as pessoas olhavam para as pessoas tatuadas e logo já julgavam como se fossem bandidos, como se fossem pessoas ex-presidiárias, usuárias de droga. Hoje não é mais assim. Tem muita gente boa que até curte uma tatuagem, faz a tatuagem e não tem uma vida assim, né? Mas que inviabiliza a vida da pessoa para algumas coisas, para trabalho, por exemplo, né? Acaba chamando atenção. Tem umas imagens de tatuagem que não tem nada a ver, né? Caveira, leões, dragões, enfim. Mas uma coisa é dizer que não é pecado, outra coisa, isso não quer dizer que seja bom, né? Que todo mundo deva fazer, que seja bom fazer. Eu, pessoalmente, quando algum jovem me pergunta, eu digo, não é pecado, mas não é aconselhável, você não precisa disso. Qual a necessidade que você tem de fazer uma tatuagem, né? O seu corpo já tem uma beleza natural. Para que acrescentar uma imagem, uma figura que representa muito mais uma mentalidade do nosso tempo e que vai passar um dia e depois fica difícil de tirar e que pode trazer algumas dificuldades para você no trabalho, né? Tem aquelas pessoas que exageram. Então, para essa pessoa que pergunta, eu digo, não precisa dizer que é pecado, porque não está dito que é. Basta dizer que não é bom, que não vale e tal, e a outra pessoa, com a reflexão, chegar a uma conclusão e tomar a decisão dela, né? Os pais, eu acho que enquanto os filhos são menores, não devem permitir que façam. Agora, quando eles forem maiores, aí é outra história, né? Mas aconselhar é uma coisa, proibir ou dizer que é pecado é outra. O Carlos quer complementar a pergunta. Carlos, pode continuar, por gentileza? Tá bom, Carlos B. Por que no início da quaresma, na quarta-feira de cinza, não canta o hino e na quinta-feira santa vão 2 ministros de cada paróquia buscar os santos óleos e traz para as paróquias todas, e na sexta-feira da paixão também não cantas o glória e só canta o glória no sábado santo de aleluia e no domingo da ressurreição. Tá bom. Então, o hino de louvor ou glória, ele é reservado para momentos festivos, solenes, né? E durante toda a quaresma não se canta o glória. Por quê? Porque é um tempo de mais recolhimento, é um tempo de mais reflexão, onde nós estamos mais recolhidos, meditando sobre o amor de Deus, sobre nós mesmos diante desse amor, procurando atitudes de conversão. E guardamos a explosão de alegria, de louvor, para o tempo da Páscoa. E na quinta-feira santa, como eu disse agora há pouco, nós já estamos celebrando a Páscoa. Porém, na sexta-feira santa, que também é a celebração da Páscoa, mas é uma celebração que nós enfocamos a paixão e a morte. Então,
nós voltamos àquele recolhimento, àquele silêncio, e nesse dia não tem o hino de louvor. Mas aí volta no sábado santo e no domingo de Páscoa. E no tempo comum, nós só rezamos o hino de louvor nos domingos. Durante a semana também não se reza. Então é uma prática da igreja para diferenciar os momentos e para inspirar os sentimentos com os quais nós estamos vivendo aquela celebração. E a prática de enviar um casal à igreja catedral na quinta-feira santa à noite é exatamente para isso, para receber em nome da paróquia os santos óleos que são abençoados na parte da manhã, na missa do Crisma, e que são usados nos sacramentos. Então, para que fique mais solene, né, esse gesto de que toda a igreja participa do mesmo benefício que nos é dado pela paixão, morte e ressurreição do Cristo, que são os sacramentos. Então o casal vai até a catedral, recebe a caixinha com as garrafinhas com os santos óleos e leva para a paróquia. É só por uma questão prática e simbolizando também esta participação de todos no mesmo mistério que nos é oferecido na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, Carlos, pelo complemento da sua pergunta. Agora o Mário do Bandeira Branca está ainda aí na linha, né? Alô, Mário, bom dia. Bom dia, jovens. Ô, meu caro, fique à vontade e pergunte ao padre. É uma perguntinha simples, mas um pouquinho de sentido ela tem que ter, né? Na Santa Missa, né, da celebração, aí fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Gostaria que o padre falasse um pouquinho a respeito, né? Assim, sobre o pecado, né? No singular. Ok. Obrigado. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade, né? Ele veio, na verdade, combater o pecado no singular. Mas qual é esse pecado? Não é um pecado em específico. É a raiz do pecado. É aquilo que aparta o homem de Deus. É aquela resistência que o ser humano tem a Deus, de não se submeter a Ele. Então, o pecado, no sentido aqui no singular, significa este fechamento, esta resistência, né, esta rejeição que o humano traz lá no fundo do seu ser a Deus. E que dá origem aos pecados. Os gestos práticos, concretos, individuais, que nós chamamos pecado, quando, por exemplo, tratamos mal uma pessoa, falamos mal de alguém, ficamos com raiva de alguém, são gestos individuais de pecado. Mas por que eles existem? Porque existe o pecado, que é o fechamento do homem a Deus, de não se submeter a Deus, de não acolher a sua palavra. Então Jesus não vem só perdoar os pecados, ele vem remover o pecado, vem tirar esta divisão que há entre Deus, entre o homem e Deus, né? Ele vem reconciliar-nos, vem nos dar uma nova dignidade de filhos, de pessoas que vivem na fidelidade, no amor. E a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus nos introduz, então, nesta nova identidade, nos faz novas criaturas capazes de viver na verdade, no amor e no bem, como é a vontade de Deus para nós. Então, o pecado refere-se a esse fechamento, a esta raiz de todos os pecados, né, que é muito mais profunda do que os gestos que nós realizamos individualmente. Então, Jesus vem combater o mal na raiz e não somente nos seus efeitos. Obrigado, Mário, do Bandeira Branca. Agora, a última participação por telefone, ainda teremos mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp. É Maria José do Dom Pedro I, está lá querendo saber alguma coisa. Oi, Maria José, bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Acho que é a Dona Bia. Sim. Fica à vontade, Dona Bia. Tá bom, obrigada. De nada. Tá bem, padre? Deus abençoe, Bia. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, tá bom. Padre, eu gostaria de saber o seguinte, na quaresma nós não cantamos o Glória, certo? Sim. Mas e no dia como hoje, solenidade de São José, ele pode ser cantado? Aí sim, a solenidade, ela é, vamos dizer assim, uma janela, né, dentro do tempo quaresmal. Na próxima quarta-feira nós temos outra solenidade da Anunciação, né, do nascimento de Jesus a Nossa Senhora. Então são como duas janelas que se abrem dentro do tempo quaresmal, celebramos solenemente aquele fato, né, e, portanto,
com glória, com paramentos brancos, a igreja poderá ser ornamentada e a celebração ela é festiva. Embora estejamos dentro da quaresma, mas há uma interrupção daquele espírito quaresmal para a celebração hoje de São José, na semana que vem da Anunciação a Maria. Fez uma observação bem interessante, padre. Anunciação a Maria, dia 25 de março. Uhum. É porque, matematicamente falando, são 9 meses para o Natal? Seria exatamente, isso? Mas é de lembrar que o Natal, né, é a celebração do nascimento de Jesus, que foi uma data escolhida pelos cristãos na antiguidade para relembrar esse fato, sem que com isso signifique que Jesus nasceu exatamente naquele dia, né? Não há uma certeza histórica do dia do nascimento, há uma certeza de que ele nasceu. E isso foi num dia. Se foi no 25, foi no 26, foi no 22, não sabemos. Portanto, a igreja escolheu lá na antiguidade, nós já explicamos aqui no outro dia, essa data do 25 de dezembro. Então, 9 meses antes se celebra o anúncio a Maria, porque a encarnação começa quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser a mãe de Jesus e ela aceita. Então ali o verbo se fez carne e depois no Natal ele nasceu, né, feito homem entre nós. Pergunta, não quer se identificar, mas gostaria de saber se é possível casar-se na igreja com um primo de primeiro grau, se é pecado ou se é possível ter uma autorização para esse casamento. Não, pecado não é. Gente, temos que aprender a não colocar o pecado em todas as coisas. Tem muitas coisas no mundo que não se devem fazer, que não são boas para o ser humano, mas que não são pecado, porque fazem parte da vida. Então, 2 primos que se amam, namoram, decidem se casar, não é pecado. É uma coisa que não é recomendável, em princípio. Porém, existe uma dispensa, né? Aí há um impedimento de parentesco. Até um certo grau de parentesco, as pessoas não podem se casar. Então, por exemplo, filho com mãe, irmãos, né? Não pode haver casamento entre essas pessoas, né? O neto com avô, claro que vocês devem estar pensando, mas é um absurdo isso. No mundo de hoje tem um monte de coisa que parece absurda, mas acontece. Então, há uma proibição para casamentos nesses graus de parentesco, por uma questão muito simples. A filiação, né, a fraternidade, ser irmãos, torna as pessoas muito próximas e a união dessas 2 pessoas poderia trazer consequência para as vidas que fossem geradas daí. E depois, parentes são parentes, não tem que ter outro tipo de relação que não seja esse. Mas, no caso de primos, existe uma dispensa desse impedimento. É orientado para os riscos que pode haver desse casamento, para os filhos. É pedido que se façam exames médicos para tirar toda dúvida nesse sentido, mas quando as pessoas se amam e sentem que devem se casar mesmo, que o namoro foi algo maduro, bem feito, então a igreja dá a dispensa. Na pessoa do bispo é analisada a questão e se dá a dispensa para o casamento religioso. Mas só no caso de primos, né? E de primeiro, de segundo, terceiro grau. Mas em outros casos, não. Aí não tem dispensa. Para irmãos não tem dispensa, para pai e filho não tem dispensa, para tio e sobrinho não tem dispensa. 2 últimas que ficaram da semana passada, padre. A Letícia de Santa Júlia. Gostaria de saber o que significa Kyrie eleison. Kyrie eleison é uma expressão da língua grega que significa Senhor tem de piedade. É o mesmo Senhor tem de piedade que nós rezamos no ato penitencial em português. Só que como lá nos inícios da igreja se usava a língua grega, então manteve-se essa tradição em alguns cantos, em algumas respostas, né? Ainda se canta, se reza Kyrie eleison. Kyrie, Senhor, eleison, piedade. E Christe, Cristo, eleison, piedade.
A última foi mais uma sugestão de tema, padre. Os carismas, palavra de ciências e sabedoria. E o da profecia, que eu gostaria de entender melhor sobre o assunto, foi a sugestão da Renata, da Vila Letônia, feita pelo nosso WhatsApp. Foi só para levantar essa questão. Aí nós temos que estudar um pouco, não domino muito esses assuntos. Vamos estudar um pouco e depois a gente faz a apresentação aqui num tema do dia. Padre, parecia emperrando no começo, mas depois deslanchou, desemperrou até demais a conta e foi muito bom. Gostaria de agradecer mais uma vez, Padre Ednei, por nos auxiliar no Por Dentro do Assunto, nos ajudar a compreender mais e melhor a nossa fé. A sua bênção sacerdotal para finalizar, por favor. Muito bem. Hoje estamos celebrando São José, patrono da Igreja, também padroeiro de nossa diocese, um santo que, como sempre digo, tem uma história muito bonita. Uma história assim escondida, silenciosa, mas nem por isso deixa de nos falar muito. São José foi escolhido por Deus, como Maria, para ser o pai adotivo de Jesus. E cumpriu muito bem essa missão. Ensinou Jesus, a trabalhar, ensinou Jesus a ser gente, juntamente com Nossa Senhora. E foi com certeza um exemplo para Jesus também. Quanto de Deus Jesus não pôde conhecer, entender a partir daquilo que viu em José. Dedicação, bondade, mansidão, fidelidade, o respeito à pessoa de Maria. Tudo isso Jesus descobriu em José e através dele no próprio Deus. E sabemos que José ele foi o guardião dos bens mais preciosos de Deus, o seu filho e a mãe do seu filho. Podemos imitá-lo muito, guardando bem as coisas sagradas, sendo fiéis, assumindo com responsabilidade as coisas que Deus nos confia. E, sobretudo, aprender de José o silêncio que fala. Não precisamos falar muito para sermos comunicadores de Deus. Precisamos agir conforme a vontade dele, de acordo com a sua sabedoria. Então, que São José interceda muito por nós, que possamos viver a nossa vida na fidelidade a Deus, no compromisso com os irmãos e no silêncio que fala. Que pela intercessão dele, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe hoje e sempre, Padre, e obrigado mais uma vez por esse reforço para nós na nossa caminhada. Amém. Ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto, que volta na semana que vem, Semana Santa já, na outra semana, Semana Santa, mas ele fica por aqui no oferecimento de Rodapé.com Triângulo, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista e auxílios técnicos de Márcio Ruim. Na sequência, momento de oração.